Tribuna para tratar de um assunto que nos preocupa. Trago a essa tribuna um questionamento sobre o segredo de justiça. A relação entre os poderes da República e a sociedade melhorou bastante depois da entrada em vigor da Lei Complementar 131, a Lei da Transparência que eu acabei de citar. Lancei mão dessa lei e estava pesquisando ali no meu computador para entrar nos gastos detalhados da Fundação Nacional de Saúde do meu estado e que mostrei que a Fundação está comprando alimentos numa empresa de construção civil. É verdade que, depois da entrada em vigor da Lei Complementar 131 de 2009, a sociedade melhorou, houve uma aproximação maior, uma confiança um pouco maior entre a sociedade e o Estado brasileiro. Mas, em breve, nós vamos ter uma outra grata surpresa, que é a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, que obriga os órgãos públicos a abrir todos os seus dados ao cidadão. Essa lei, claro, com muito atraso, porque na Suécia essa lei é do século XVIII. Nós temos um razoável atraso de quase 300 anos, mas nós temos que comemorar a entrada em vigor, a sociedade brasileira, o cidadão e a cidadã brasileira têm que comemorar a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação nos próximos dias. Significa que documentos de todos os níveis de governo e dos três poderes da República deverão ser oferecidos ao cidadão em linguagem simples e sua pesquisa ser facilitada com o uso de ferramentas tecnológicas de busca. A lei é muito clara, não cabe outras interpretações. A transparência dos poderes públicos é fundamental para o exercício da cidadania, o aprimoramento do serviço público e a prevenção do mal persistente da corrupção. Vale lembrar que, a partir da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, nenhum servidor público poderá ser processado penal ou administrativamente por disponibilizar informações demandadas pelo cidadão. O que acontece hoje? Isso, a partir da entrada de vigor da lei, os funcionários públicos estarão protegidos por lei para poder oferecer as informações solicitadas pelos brasileiros e brasileiras. Em contrapartida a esse avanço, o país continuará convivendo com o segredo de justiça, principalmente em processos contra agentes públicos, um dos muitos contrassensos que povoam a nossa República. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do Cachoeira, é assim que está sendo denominada, cuja documentação está sob forte esquema de vigilância para que somente os membros da CPMI tenham acesso aos inquéritos das operações Las Vegas e Monte Carlos, é um exemplo deste contrassenso. O Congresso Nacional não pode caminhar na contramão dos avanços aprovados pelo próprio Parlamento. Por essa razão, eu tenho a honra de apresentar aos nobres colegas e aos cidadãos brasileiros e cidadãs um projeto de lei cujo objetivo é suprimir o segredo de justiça nos procedimentos investigatórios e processuais, nos casos envolvendo, que fique muito claro, os agentes públicos que forem investigados ou acusados de improbidade, peculato ou qualquer delito ou crime por ele praticado no exercício de suas funções. Os agentes públicos, quaisquer que sejam, não devem se beneficiar de privilégios como o segredo de justiça, que é uma proteção desnecessária e desmedida. Se os agentes públicos têm responsabilidade da coisa pública, da res pública, nada mais normal que prestem conta dos seus atos de maneira clara e transparente diante da barra dos tribunais e diante da sociedade.
Se o agente é público, a prestação de conta dos seus atos também deve ser pública. O segredo de justiça, particularmente no Brasil, para incentivar... O segredo de justiça, particularmente no Brasil, tem servido para incentivar o vazamento seletivo de informações de parte de inquéritos e processos segundo os interesses de grupos alinhados com os mais diversos partidos, grupos e sensibilidades políticas, sejam espúrios ou não, tendo pouco ou nada a ver com o objetivo de colocar a verdade em evidência. É preciso salientar que o segredo de justiça deve existir em certas circunstâncias, quando os processos ainda estiverem em instrução, em fase de diligência. Este projeto de lei também resguarda os procedimentos investigatórios e processuais referentes ao direito de família e ao direito das sucessões, pois diz respeito à vida privada do cidadão. Isso nós não podemos alterar. Não se pode defender o segredo de justiça quando o envolvido é agente público no exercício da sua função. Se a lei de acesso à informação no Brasil caminha para ser transparente, que a cultura no Brasil é a cultura do sigilo, do segredo. A dificuldade para se obter informação dos entes públicos é enorme. Não se consegue, na instância próxima do cidadão, que é a prefeitura, não se consegue informação, e quando se consegue, se leva muito tempo. Até mesmo informações que deveriam já estar disponibilizadas com base na Lei Complementar 131, muitos entes públicos resistem. A prefeitura da minha cidade de Macapá, por exemplo, é completamente opaca. Não tem nenhuma informação de sua execução orçamentária e financeira. Alguns entes públicos no Brasil todo, eu tive pessoalmente verificando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E não encontrei uma única informação, senador Mozarildo, dos gastos daquele tribunal. Mas quando se pesquisa no CNJ, você vai encontrar as despesas, os gastos detalhados de tudo aquilo que o CNJ compra. Ora, se o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, cumpre a lei da transparência, é de se esperar que todos os tribunais desse país também façam o mesmo. Eu espero que esta informação que eu estou dando aqui chegue aos ouvidos dessa brava mulher que é a corregedora do CNJ, doutora Eliana Calmon. Eu tenho certeza que na hora que ela tomar conhecimento de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo descumpre uma lei fundamental, uma lei da cidadania, a corregedora do CNJ vai tomar as providências. Olhe, se a lei da informação, de acesso à informação, caminha para ser transparente, comecemos essa jornada abrindo o segredo de justiça. Quando o envolvido seja agente público. Por que um representante do povo, um deputado, um senador, processado, governador, presidente da República? Eu acompanhei o processo do presidente Jacques Chirac na França. Ele respondia a um processo criminal na primeira instância, desde o começo da sua presidência. E foi, inclusive, o juiz o convocou, ele compareceu, e nada disso atrapalhou o exercício da democracia e da presidência na França. E por falar na França, eu queria aqui prestar minha homenagem a François Hollande, que acaba de ser eleito presidente da França, e fico satisfeito que o Partido Socialista francês volte ao poder, porque com eles temos uma boa relação, principalmente nós que moramos ali na fronteira, na maior fronteira da França com um país vizinho, que é a nossa fronteira da Guiana, lá com o Amapá. Portanto,
Um agente público eleito não pode ser diferenciado de outro trabalhador, porque não se fala em segredo de justiça para o cidadão comum, para aqueles que respondem às infrações do Código Penal. Não, é tudo aberto, né? Portanto, essa observação, como disse o senador Mozarildo, vale tanto para quem exerce o cargo de presidente da República, como para qualquer outro servidor público. Se na Constituição Federal todos são iguais perante a lei, na seara da transparência, o agente público não pode ser diferente. Eu estou apresentando esse projeto de lei para acabarmos com o segredo de justiça. Esse país não pode, o poder público, a vida pública desse país não pode ser cercada de mistérios, de segredos. Nós temos que militar a favor da transparência. E, por último, senhor presidente, queria fazer um registro. Ontem eu tive visitando a base aérea de Anápolis, convidado pela assessoria parlamentar do Ministério da Aeronáutica, do futuro coronel brigadeiro Mesquita, e fomos acompanhados do major brigadeiro Bermudes e tivemos a oportunidade de travar contato direto com os comandantes da base de Anápolis e debatendo com eles, e eu senti naqueles homens que defendem esse país uma grande ansiedade pela renovação de seus equipamentos, pela renovação tecnológica e, mais do que isso, pela necessidade da autossuficiência na produção de material de defesa para o nosso país. E nisso aí eu somo totalmente com esse princípio que a aeronáutica tem de construirmos os nossos equipamentos de defesa. Eu quero passar a palavra aqui ao senador, concedo a palavra ao senador Mozarildo para uma participação. Senador Capiberibe, eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa desse projeto de realmente acabar com o segredo de justiça. Existem muitas coisas nessa nossa república que ainda não é, como o nome, a origem etimológica diz, ainda não é uma res pública, no sentido de que tudo tem que ser público, coisa pública e não privada. Nós ainda temos aí uma herança das Seis Marias, mas principalmente do reinado de Dom João VI aqui, em que os funcionários da corte pintavam e bordavam e tudo ficava por isso mesmo. Então é evidente que nós estamos evoluindo, as nossas instituições vêm passando, mas é de uma maneira muito lenta aqui. Veja que em 1914, Rui Barbosa já dizia que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, de tanto ver prosperar a injustiça, o homem honesto chega até a desvanecer, se desencantar ou até desistir de ser honesto. Mas eu sou, até pela formação de médico, sou uma pessoa que confio na recuperação, confio no avanço, confio que as coisas podem melhorar. E eu acho que o nosso Brasil tem melhorado. Agora, não há dúvida, senador Capiberibe, não mudaremos a realidade das nossas instituições enquanto não acabarmos com certos privilégios. Mas também não haverá mudanças enquanto a nossa sociedade, isto é, o nosso povo, não se conscientizar de que a grande mudança é feita pelo povo. O povo, seja através do voto principalmente, tem que saber, não é ficar com essa desesperança de que ele pode mudar. Não, tudo é isso mesmo, é corrupção para todo lado, isso é assim mesmo. Não adianta brigar contra isso porque a gente é perseguido, até morto por causa disso. Eu estou ameaçado de morte desde a eleição passada no meu estado. Então, na verdade, por quê? Porque eu faço oposição ao governador de lá. Então, na verdade, é lamentável que essas coisas aconteçam e a gente ainda esteja assistindo. Portanto, qualquer iniciativa como essa de Vossa Excelência, que busca, de fato, dar transparência, visibilidade a todos, a sociedade terá mais estímulo para participar e, portanto, eu espero, inclusive, que já nessas eleições municipais deste ano, e que todos os municípios do Brasil vai eleger prefeito,
vice-prefeito e vereador, a população tem essa consciência. É o cidadão, a cidadã que pode mudar essa realidade através do voto e através da pressão popular. Parabéns, pô. Senador Muzarildo, eu queria aqui trazer uma lembrança. Nós, nessa semana mesmo, derrubamos um privilégio nosso, um privilégio do Senado, o que mostra que a mobilização da sociedade pode sim influenciar aqui o nosso comportamento, as nossas posições. Todos os brasileiros, o ano tem 12 meses, e os brasileiros recebem 12 salários e um 13º salário. Nós tínhamos, além do 13º, tínhamos no passado o 14º e o 15º. Se nós fomos capazes de derrubar esse privilégio, por que não somos capazes de derrubar o segredo de justiça? Porque veja o que está acontecendo aí na CPI do Cachoeira. Se vaza aquilo que interessa a determinados grupos. Ora, como é que vaza isso, não é, com tamanha facilidade? Os jornalistas sabem muito mais do que os próprios investigadores da CPMI. Não é? E antes de iniciar a comissão parlamentar de inquérito, os jornais, a revista traziam diariamente notícias de dentro do processo. Ora, se o vazamento é geral e não tem conserto, por que insistir com segredo de justiça? Ouço o senador Paulo Paim. Senador Capiberibe, eu assisti aqui o seu pronunciamento nessa linha de terminarmos com o segredo de justiça. Quer dizer que sou totalmente favorável. Assinei outras iniciativas suas também, e você me explicava aqui, como, por exemplo, do Fórum Privilegiado e outros, e dizer que eu concordo plenamente, como Vossa Excelência disse. Antes mesmo da CPI, o próprio Cachoeira era a fonte de informação. Todo mundo sabe, era a fonte de informação de dados e denúncias que nós não tínhamos acesso e que estavam em segredo de justiça. Está comprovado por tudo que vazou. Alguém me diz aí, simples, o que vem do Supremo? Não vem mais nada, já veio tudo. Eu acho que vem muito mais ainda. Mas se não fosse instalada a CPI, a imprensa estaria divulgando a pinga, como é que chama? A pinga-gotas, né? Mas estaria divulgando. Então não existe o chamado segredo de justiça. E Vossa Excelência também lembra esse outro tema, do 13º, do 14º e do 15º, mas exatamente do 14º e do 15º. A Casa decidiu corretamente, é um problema resolvido, se nós temos coragem desses encaminhamentos. Por que a gente não tem coragem também, eu vou dar um passo à frente, aqui eu concluo, de acabar com o voto secreto? Por que tem que ter voto secreto? Eu não consigo entender. Sabe há quanto tempo eu defendo essa tese? Há 26 anos. Briguei na Constituinte e perdi. E o argumento que eu ouvia na Constituinte é o seguinte: mas, senador, mas daí o Executivo pressiona o parlamentar que pode se esconder no voto secreto para derrubar o veto. Só que eu estou aqui há 26 anos e eu nunca vi um veto ser derrubado contra a posição do Executivo, seja quem for o governo. A gente fala em tanta transparência e votamos no escuro. Qualquer veto que é feito pelo Executivo, não importa o governo, que vier para cá, não é derrubado. E são projetos que são aprovados por unanimidade. Eu conheço centenas que foram aprovadas nas duas casas por unanimidade e no voto secreto, na apreciação do veto, foram todos mantidos. Todos mantidos. Então, se é para ir para a transparência, a PEC 50 está aqui, está na pauta, está aqui dentro. É de minha autoria a PEC 50. Aprovada já na CCJ, só que não vota. Não vota. Se querem ter algumas limitações, que tenha, então, algumas limitações. A minha não tem. Voto secreto para nenhuma situação. É como é no próprio judiciário. No judiciário não tem voto secreto. Os juízes lá, quando estão analisando um processo, seja de quem seja de senador, dependendo da República, deputado, a televisão está transmitindo ao vivo.
E por que nós aqui temos que manter o voto secreto? Então, eu quero me somar a Vossa Excelência nessa linha da transparência. Muito obrigado. Obrigado, senador Paim. Eu quero dizer que eu estou totalmente de acordo com o fim do voto secreto e acho que a sociedade que pressionou e que, para que nós mudássemos os nossos próprios privilégios, pode pressionar, porque o cidadão que votou na gente, ele quer saber como é que nós nos comportamos aqui. Ele quer saber como é que nós votamos. Qual a nossa decisão? Porque a decisão não pode ser uma decisão individual. Eu aqui represento uma população, um povo que votou em mim. E eu tenho que dar satisfação. Eu já votei aqui em situações de voto secreto, mas eu tive que abrir o voto contrariando o regimento interno do Senado. Abri o voto porque o meu eleitor não ia entender, não é, que eu ficasse calado diante de determinadas circunstâncias. Portanto, vamos sim. Vamos trabalhar pela transparência, fim do segredo de justiça, fim do voto secreto, e também tem outras caixinhas de segredo que nós precisamos abrir para a sociedade brasileira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.